Oi, eu sou o Lucas e eu sou influenciador de viagem há 5 anos. Eu produzo conteúdo para redes como Instagram, YouTube, Facebook e eu viajo o mundo fazendo isso. Nesse vídeo eu vou te falar como é que você pode vender projetos, fechar contratos com pessoas como eu. E vai ser tudo baseado em experiências reais que eu tive de outros influenciadores que eu conheço. Então se você trabalha online oferecendo serviços ou se você quer começar e quer atingir o público de influenciadores, se liga no que eu vou te contar. Mas primeiro você precisa entender como é que o mercado de influência funciona. Os influenciadores monetizam de 3 principais formas. Com plataformas, com produtos e com publicidade. Plataformas é o dinheiro que a gente ganha com visualização de YouTube, Facebook, TikTok. Publicidade é quando a gente fecha acordo com marcas e aí divulga essas marcas em troca de dinheiro. E depois produtos é quando a gente vende os nossos próprios produtos, que podem ser físicos ou digitais. Em todos esses cenários, você tem uma coisa que é crucial para um influenciador, é engajamento. A gente precisa criar vídeos, postar esses vídeos e esses vídeos precisam ir muito bem. Isso pode parecer simples quando você pensa em pequena escala, né? De você pegar o seu celular, gravar um vídeo e postar. Mas quando você pensa numa pessoa que tem isso como profissão, é muito complicado, porque tem muita demanda e muita coisa que você precisa conciliar. Você precisa pensar nas ideias dos vídeos, fazer os roteiros, criar os vídeos, editar eles, publicar em multiplataforma. Você vai fazer um formato para o YouTube, vai fazer outro formato para o Instagram, às vezes para o TikTok é outro formato. E fazer isso em escala e com consistência é muito difícil. Ou seja, tem muita oportunidade para todo mundo que oferece serviços para os influenciadores. Um dos primeiros que vem em mente que os influenciadores já contratam a edição de vídeos, por exemplo. Mas quando você vai crescendo com o seu perfil, você precisa contratar um social media, alguém que vai te ajudar a gerir todas as suas redes sociais. Depois, se você quer vender um produto, você precisa contratar um web dev para fazer o site. Se você quer fazer publicidade, um copywriter para fazer as campanhas publicitárias. Enfim, o que não falta é oportunidade de serviço para os influenciadores que estão crescendo. Outra coisa, por exemplo, design. Cara, você precisa fazer peças para o Instagram, para o YouTube e tal, precisa contratar um designer. Então, as pessoas acham, né, que a maioria das pessoas que trabalham online são a galera que está criando conteúdo, que está aparecendo na câmera. Quando, na verdade, para uma pessoa postar conteúdo, você tem um batalhão de outras pessoas trabalhando nos bastidores. E é aí que está a oportunidade. E para te ajudar a fechar projetos com influenciadores, eu vou falar sobre o que funcionou comigo. Ao longo dessa minha caminhada, vários prestadores de serviços digitais já fecharam projetos comigo. E eu percebi que tinha um padrão entre aqueles que mais se destacaram e, de fato, conseguiram ter contratos comigo de longo prazo. E eu reuni esse padrão em 3 principais passos que eu quero compartilhar com você agora para você aprender e poder replicar toda vez que você quiser fechar um projeto com algum influenciador. E o primeiro passo é abordagem que se destaca. O que eu quero dizer com isso? É quando você aborda aquele influenciador de alguma forma que se diferencia do resto. Porque, sendo bem sincero, se eu abrir o meu Instagram aqui agora, todos os dias eu recebo alguma proposta de alguém querendo me oferecer alguma coisa. Seja para gerenciar o meu canal, seja para editar um vídeo, seja para fazer um site, seja para fazer copy. Só que a maioria dessas pessoas não tira nenhum tempo para poder fazer algo personalizado. Eu estou vendo que elas só estão fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, mandando para mim e para várias outras pessoas. E aí teve um exemplo de uma empresa que alguns anos atrás fechou um contrato comigo para fazer a gestão dos produtos que eu estava vendendo, né, digitalmente. E o cara, ele já me acompanhava. E ele me mandou mensagem algumas vezes pelo Instagram e também pelo meu e-mail. Só que foi uma abordagem que ela foi personalizada, porque ele já falou que me acompanhava, ele citou alguns conteúdos meus e disse que queria muito trabalhar comigo porque gostava do meu conteúdo. E uma coisa que ele fez que eu acho que foi legal é ser insistente sem ser chato. Porque muitas vezes, outra coisa que você precisa entender, o influenciador às vezes tem muita mensagem. E às vezes até chega uma coisa que interessa a ele, mas ele não responde na hora porque tá fazendo outra coisa e aí já chega outras mensagens em cima e tal. Então se você realmente quer fechar um projeto com alguém, não basta só mandar uma mensagem. Manda mais de uma, né? Não é ser chato, é ser aquele insistente. Ou, você viu minha mensagem? Preparei alguma coisa aqui pra você, blá 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 e tal. Então assim, é você ter o cuidado de mostrar que você já acompanhou o conteúdo daquela pessoa, que você sabe o que é que ela faz, que você gosta daquilo e que você vê alguma sintonia naquilo que você está querendo oferecer. E o primeiro passo está muito conectado com o segundo, que é a prova de valor inicial. Cara, esse passo é muito importante. O primeiro cara que fechou um contrato de social media comigo, ele foi uma época que eu tava crescendo o meu perfil, então eu já tava sentindo aquela dor de ter muita coisa pra organizar, muita coisa pra fazer, pra conseguir postar e conseguir dar conta ali do calendário. Então eu realmente tava precisando de alguém que me ajudasse com isso. E esse cara, ele fez uma análise do meu perfil, então ele olhou o que tava ali acontecendo no meu perfil que dava pra melhorar. Tipo a bio do meu Instagram, como é que eu tava organizando as fotos, os destaques e tudo mais. E ele
me mandou uma mensagem personalizada, só que já com essa entrega inicial. Ele falou: Lucas, eu observei que você está criando conteúdo, está crescendo, mas tem várias coisas no seu perfil que a gente pode alterar para melhorar o seu alcance, melhorar o seu engajamento e te trazer mais um retorno. Eu já fiz aqui um documento com várias dessas minhas sugestões de alteração. Eu posso marcar uma conversa para poder te apresentar isso e te mostrar? Ai, caramba, eu tava lá. Eu tinha necessidade, tinha aquela dor de poder melhorar o meu perfil, e só que eu nunca tinha parado algum tempo para fazer isso. E esse cara parou, fez isso e queria me apresentar e me entregar. Então assim, ele conseguiu uma reunião comigo. E cara, influenciador é uma pessoa que geralmente tem pouco tempo, porque ela tem muita coisa para fazer, não é muito trabalho mesmo. Então, só que como ele já me ofereceu alguma coisa que iria ajudar o meu perfil a crescer, ele conseguiu abrir um espaço na minha agenda para poder conversar comigo e me apresentar. Então assim, faça alguma prova inicial de valor. Isso pode às vezes tomar um pouquinho do seu tempo, mas a chance de você conseguir a atenção daquela pessoa quando você já fez algo por ela, quando você parou e se dedicou, é absurdamente melhor. Então o que você prefere? Mandar uma mensagem para 1000 influenciadores e talvez não ter uma resposta, ou mandar uma para 30, 40, né, muito menos influenciadores, mas você gasta um pouco de tempo a mais e a sua chance de ter uma resposta, ter uma reunião com ele é absurdamente maior. Eu prefiro o segundo caminho. E aí vem o terceiro passo que eu acho fundamental, que é o período de teste somado com uma proposta de recorrência. Cara, isso é genial. O meu atual editor de vídeos, inclusive é o cara que vai estar editando esse vídeo aqui, ele usou todos esses dois primeiros passos, né? Então ele fez a abordagem comigo, ele me mostrou, né, uma proposta de valor inicial, ele já fez alguns cortes que ele poderia fazer pro meu canal, principalmente porque eu não tava usando tanto o Facebook, que era uma outra rede que também monetiza, que eu não tava tendo tempo de organizar, de postar, e ele virou pra mim e falou: cara, eu tô vendo que você não tá postando conteúdo no Facebook, você pode fazer isso e eu já posso fazer aqui alguns cortes pra poder, enfim, a gente movimentar a rede e conseguir ganhar dinheiro por lá também. Só que aí, o legal foi que ele fez um período de teste comigo. Depois ele falou: cara, você ainda não conhece meu trabalho, mas se você quiser a gente pode trabalhar juntos por um mês, né? Eu te mostro como é que é a minha entrega, e aí se você gostar, depois a gente continua trabalhando juntos. Eu tava com 1 milhão de coisas pra fazer, eu tinha 1 trilhão de outras prioridades, né? Eu tava lançando infoproduto, eu tava crescendo outras partes do meu canal. Então assim, na minha cabeça, eu parar pra contratar alguém, treinar essa pessoa, mostrar tudo, não era a minha prioridade nesse momento. Mas como ele ofereceu um período de teste inicial, isso pra mim foi bom, porque eu queria saber se ele era independente, se ele era um cara que trabalhava muito bem sem precisar de muita atenção minha. E cara, nesse 1 mês foi fantástico. A gente começou a trabalhar junto, começou a rodar. Eu vi que ele era um cara que trabalhava muito bem, que tinha iniciativa e tudo mais. E quando chegou o final desse mês, aí ele conversou comigo pra fazer uma proposta de eu fazer um pagamento fixo pra ele. E cara, genial, aí eu concordei, até hoje ele tá trabalhando comigo. Só que isso talvez não tivesse acontecido se, 1, ele não tivesse feito a abordagem, 2, ele não tivesse mostrado uma proposta de valor inicial, e 3, se ele não tivesse feito um trabalho comigo de graça ali no início e depois me apresentar uma proposta de recorrência. E eu tenho certeza que se você seguir esses 3 passos e repetir eles com alguns influenciadores, você com certeza vai fechar o seu primeiro contrato com um influencer digital. E aí eu acho que tem mais alguns pontos que fazem também a diferença quando você estiver executando esses 3 primeiros passos. A primeira deles é proatividade. Galera, um influenciador, um criador de conteúdo, como eu falei, ele já tem que segurar vários pratos ao mesmo tempo, tem que fazer muita coisa. Se você quer fazer um projeto com uma pessoa dessas, você tem que mostrar que você é proativo, que você tem iniciativa, que você já vai lá, tá fazendo as coisas, né, sem precisar pedir tanta informação para ele. Outra coisa é você ter um mínimo de profissionalismo. O que é isso? É você ter um portfólio, é você ter alguma coisa para apresentar. Isso faz a diferença, né? O influenciador, ele não quer contratar só um freelancer ali para fazer uma outra coisa. Ele quer ter um profissional que é capaz, que tem um histórico, que tem, enfim, algo para poder mostrar. E o último e principal ponto é comunicação rápida. Cara, não tem jeito. Você precisa ser uma pessoa que tá antenada, que se comunica rápido, que pede feedback, que envia e tudo mais. Dentro do mercado digital, isso é fundamental. As coisas evoluem e acontecem muito rápido. A pessoa te manda um vídeo, você precisa de feedback. Você faz uma página, você quer saber o que a pessoa faz, você precisa consertar rápido se tiver alguma coisa errada e tal. Então, assim, comunicação rápida é crucial. Agora você pode estar se perguntando: tá bom, Lucas, eu entendi como é que eu faço para fechar um projeto com um influenciador, mas e se eu não sei executar o serviço que ele precisa? Aí eu vou te dar uma sugestão. Nos dias 8 e 9 de novembro, a Escola Beta vai fazer um evento chamado Beta Start, que é para te ensinar, te mostrar 7 principais áreas do mercado digital e como você pode começar a aprender e ganhar dinheiro com elas utilizando inteligência artificial. Tudo isso que eu falei agora vai ser ensinado lá na Escola Beta. Então, design, social media, gestão de tráfego, copywriter, todas as
profissões, edição de vídeos, que um influenciador precisa, você consegue aprender muito rápido. São serviços de fácil aprendizado. Por exemplo, edição de vídeos. Você consegue aprender muito rápido a editar um vídeo curto, um Reels, né, um Shorts. O desafio não tá em você aprender a editar, tá em você entender como é que o mercado funciona, como é que você cobra, como é que você apresenta propostas e como é que você faz isso escalar para poder mais ganhar dinheiro. E é isso que a gente vai mostrar lá na imersão. Então, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo agora e não saiba nada, mas você tenha vontade e interesse de começar no mercado digital para poder trabalhar nos bastidores sem aparecer na câmera, eu vou deixar o link aqui agora, tá? No QR Code e também na descrição do vídeo. Você pode garantir o seu ingresso. O ingresso vai te dar direito à imersão completa, são 8 horas de conteúdo ao vivo, a um encontro extra de tira dúvidas, a um portal com materiais e os agentes de inteligência artificial, tá? O preço desse ingresso ele vai aumentando conforme o tempo. Então, se eu fosse você e tivesse interesse, eu já garantiria o meu agora. E aí, não tem segredo. Uma vez que você aprendeu uma das habilidades na imersão e você seguir esses 3 passos, a única coisa que você tem que fazer é ter consistência, é abordar alguns influenciadores. Eu, se estivesse no seu lugar, abordaria influenciadores que estão crescendo agora. Em vez de focar naqueles que já têm milhões de seguidores, começa abordando influenciadores que têm ali, a partir dos seus 50 mil, de 50 a 300 mil, porque essa galera tá crescendo, tá começando a ganhar dinheiro e já tá começando a sofrer com aqueles problemas de falta de tempo, de ser muita demanda. Então ele consegue entender o valor que você gera para ele e também já tem dinheiro para investir. O influenciador muito pequeno às vezes não tem dinheiro para investir e ele consegue fazer tudo ali no tempo dele. Um influenciador muito grande, muito provavelmente ele já tem uma equipe, você pode mirar nele também. Aí você vai ter que ter a noção que você vai ter que roubar esse cliente de outra pessoa. Então muito provavelmente você vai precisar de mais portfólio. Eu focaria principalmente nesses influenciadores que estão crescendo, né, de 50 a 60 mil seguidores, até mais ou menos uns 70, 80 mil. Se é YouTube, até 50 mil inscritos já dá para você tentar começar, tudo bem? Então, de verdade, não é um bicho de 7 cabeças. Acho que é muito importante que você saiba que as pessoas que fecharam contratos comigo não eram pessoas que tinham 10 anos de mercado. Quando você é influenciador, você tá procurando por alguém que tem ali sangue no olho, que realmente queira fazer o projeto com você, que entenda do seu conteúdo, que te acompanhe. E isso, pra mim, vale muito mais do que se uma empresa tem 15 anos de mercado e tá fazendo alguma coisa. Então, de verdade, se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e eu espero que daqui a algum tempo você já tenha aprendido aí várias coisas e esteja fechando vários projetos com influenciadores digitais. Valeu!